Então bora lá, mais uma aula aqui do nosso curso de Golang. Nessa aula a gente vai aprender como funciona a conversão. Conversão é mais básico, mas eu deixei ela aqui para falar depois do if, que é os condicionais, e depois das funções, porque nós vamos precisar usar a função aqui e vamos precisar usar o if também. Então eu deixei para falar sobre conversão aqui. No Golang, como ele é fortemente tipado, quando você vai usar uma variável, você precisa informar o tipo dela. E, por exemplo, você quer usar, mesmo que seja do mesmo tipo, inteiro 32, inteiro 64, você quer somar, não vai funcionar. Então você converte antes, depois você soma. Vamos começar aqui que eu vou mostrar na tela que fica mais fácil de entender. Primeiro eu vou criar uma variável, vou chamar ela de inteiro. Essa é o nome da minha variável, ela vai ser int, e eu vou dar o valor 10 para ela aqui. Eu estou atribuindo o valor 10 para ela. Fiz uma variável chamada inteiro. Vamos dizer que eu queira converter esse 10 que é int. No caso, ele está considerando int 64, né? Sempre que eu coloco int, ele considera int 64. Porque o meu processador é 64 bits. O meu 10 aqui está como int e eu quero transformar ele num float. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer já dentro da própria variável. Eu vou fazer assim. É um jeito mais simples. Decimal. Esse é o nome da minha variável, var decimal. Eu quero que ela seja float 64. Então a minha variável decimal ela é float 64. Ela vai receber a minha variável inteiro. Só que ela não pode receber minha variável inteira sendo inteira, porque ela só recebe sendo float 64, porque ela é float 64. Então, a maneira mais simples de fazer conversão e vai funcionar não com tudo. Isso aqui não funciona com tudo e não é o único jeito de converter. Você dá uma olhada na documentação, você vai achar outras formas, mas esse é um modo. Para converter aqui, você pode fazer assim, ó, float 64 e colocar dentro dos parênteses a variável que você quer converter. Beleza, isso aqui vai funcionar aqui pra gente. Em vez dela receber a minha variável inteira como int, aqui ela já converteu em float 64. Vai funcionar com tudo? Não, não vai funcionar com tudo. Mas vai funcionar com int para float, float para int, tá? E depois a gente vai aprender como vai funcionar para converter outros tipos. Vamos só conferir se deu certo. Eu vou dar um fmt aqui. Vou colocar um print. Aqui eu não vou colocar o println. Porque o println ele é uma função que não formata, tá? Então eu não vou usar ela. Eu quero uma função que formata. Vocês vão entender por quê. Uma função que formata é o printf. O println ele só imprime as palavras e dá um espaço. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma aspas aqui. Vou colocar o tipo é. E por que eu ia precisar formatar? Por causa disso aqui, ó. Porque nós vamos usar um % e um T maiúsculo. Para que esse % e o T maiúsculo? Na minha função println, o % e o T maiúsculo vai me mostrar qual tipo é a minha variável. Aí eu vou colocar aqui uma barra N, para dar esse barra N que é para escapar. Ou seja, é porque o printf aqui, ele não salta uma linha, igual o meu println. Então eu preciso do barra N para escapar e saltar uma linha. Depois da minha aspas, eu vou colocar uma vírgula aqui para colocar uma separação e eu quero que ele escreva que a minha decimal é qual o tipo da minha decimal. É esse que ele vai escrever na tela. Vou salvar e vou rodar o programa. Go run main.go. Beleza, aí falou que o tipo é float. Por quê? Porque eu converti aqui, ó. Ela é inteiro, né? Minha variável inteiro, mas ele foi convertido para float dessa forma aqui. E o inverso também funciona. Se eu tivesse um float, eu converteria aqui também. Eu converti para tipos diferentes. Vamos converter uma que é do mesmo tipo, só que, vamos dizer que o int 32 para int 64. É o mesmo tipo, né? Mas você não consegue somar uma variável sendo int 32 com uma sendo int 64. Vou criar aqui duas variáveis. Variável A vai ser int 32, vai receber 100. E variável B, var B, vai ser int 64. E aqui vai ser 50. Então, eu sei que eu não posso somar isso aqui, ó. Vamos dizer que eu queira somar. Eu vou criar aqui uma soma. Recebe igual o A mais meu B. Então eu tô fazendo a soma aqui. Tá vendo que já tá vermelho aqui falando que não vai rodar isso aqui? Isso aqui não vai rodar. Eu vou pôr o programa para rodar aqui, ó. Tá vendo que nem apareceu aqui, ó. Só apareceu o de cima aqui, ó. Não apareceu, não fez a soma. Por quê? Vou dar um clear aqui. Porque tá errado. Porque o meu A é int 32 e o meu B é int 64. Então não vai fazer isso aqui. A não ser que eu converta o meu A ou o meu B. Eu vou converter o meu A aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó.
Colocou float 64 e entre os parênteses colocou a variável. Funciona também aqui para mim nesse aqui, ó. Vou colocar int 64 e a variável a. Beleza. Agora tá convertido. Aquela hora ali eu não imprimi, né? Eu esqueci de imprimir. Tá, vou imprimir aqui fmt. Ponto. Aqui eu já posso usar o println, porque eu não vou formatar aqui, né? Então aqui eu uso o println. Soma esse espaço aqui não escreva a palavra soma. Beleza. Então, primeiro vamos fazer daquele primeiro jeito que eu já tinha feito aqui, ó. Só pra gente ver. Salvei. Vou dar um... Tá vendo que deu erro? Deu erro aqui porque não dá pra somar o A com o B porque são tipos diferentes. Esse é o meu erro. Então, vou solucionar o problema aqui, ó. Beleza, converti o meu A, agora vai somar tranquilo. Só rodar o programa aqui para ter certeza, né? Aí agora somou 100 com 50, 150. Para converter tipos numéricos vai funcionar belezinha isso aqui. Só que para converter outros tipos, você vai precisar de uma função. E essa função, você pode fazer ela na mão, tá? E é tranquilo, dá para fazer ela. Ou você pode usar um pacote que já está pronto. Alguém já fez para você e você só usa. Eu prefiro usar o pacote, que ficar reinventando a roda. E aqui tem vários tipos, tá? Eu vou usar um pacote que eu conheço bem, mas você pode olhar a documentação e fazer sua própria conversão. Não é impossível, alguém já fez, então é possível. Ou você pode usar o pacote igual eu vou usar aqui agora. E não existe só um pacote, existe outros tipos de pacote. Eu vou importar aqui meu pacote, eu vou colocar aqui um parênteses. Vou passar meu FMT para baixo. Qual pacote que eu vou importar aqui? Eu vou importar o strconv. Esse é o pacote que eu vou usar aqui. Dentro desse pacote aqui, tem uma função que a gente vai usar que vai converter string, vai converter booleano e outros tipos também. Então, se você dá uma olhada, uma conferida na documentação aqui desse pacote que você vai ver como é que ele funciona certinho. Hoje a gente vai usar ele aqui só para string, só como exemplo, para a aula não ficar muito grande. No decorrer do curso a gente vai acabar usando ele bastante. Eu vou criar aqui então, para a gente usar ele, uma variável que vai se chamar texto. Texto. E dentro dela eu vou colocar, ela vai ser uma string, e dentro dela ela vai receber os números 1, 2. Beleza? Então, tem uma variável texto, coloquei o número 12 nela. E vamos dizer que eu queira que, em alguma parte do meu código, que esse 12 some com alguma outra variável inteira. Ou então eu quero converter string para inteira. Não dá para fazer dessa forma aqui que a gente estava fazendo com os números, tá? Então, a forma de fazer é diferente. Dá para fazer na mão, igual eu falei, dá para fazer. Mas a gente já importou aqui o nosso pacote, vamos usar ele. Esse pacote aqui tem uma função. Se você não assistiu a aula de função, volta lá e assiste, que você vai entender o que é uma função. E se você não assistiu a aula de if e else, volta lá também, que você vai entender quando a gente for usar o if ou else. Tem que ver lá a aula. Se você já assistiu as duas aulas, você vai entender, beleza, o que nós vamos fazer aqui agora. Então, a gente vai usar a função. Só que essa função, ela exige duas variáveis para fazer a conversão. Ela exige a variável que vai receber o número convertido e ela exige também uma variável de erro. Então eu vou criar uma variável para receber o número, eu vou chamar ela de número mesmo e vou criar a variável erro aqui, ó. Beleza. E essas duas variáveis vão receber aqui, então igual, dois pontos igual, uma função. Essa função chama strconv, que é o mesmo nome lá em cima. Aí aqui na frente você vai colocar o atoy. Por quê? O atoy é o que vai converter string para int, tá bom? Tem outros tipos, tem como converter para booleano, tem outros tipos de converter. Dá uma olhada lá na biblioteca, fica aí de tarefa de casa para vocês consultar a biblioteca aqui do strconv lá. Aí vocês vão ver como é que funciona, porque senão a aula vai ficar muito grande. Mas no decorrer do curso a gente vai acabar vendo. Então, para converter string, a gente vai usar aqui a função strconv, atoy e o que eu quero converter. Qual que eu quero converter? Eu quero converter a minha variável texto. Então, aí o meu texto que está aqui, o 12, que está como texto, ele vai passar para minha variável número como inteiro, tá beleza? Agora, caso não dê certo, vamos dizer que deu errado essa conversão.
ele vai me retornar um erro, essa função vai me retornar um erro. Lembra lá quando a gente viu a função, que a função às vezes retorna alguma coisa lá pra gente? No caso, ela pode retornar o número convertido ou um erro. Se voltar um erro, a gente pode não tratar ele, existe uma maneira de não tratar ele, mas eu nem vou ensinar. Eu já vou ensinar você a tratar, porque não tratar é gambiarra. E a gente não quer gambiarra no código, porque sempre dá ruim fazer gambiarra no código. Em Golang é melhor você fazer sempre o certo, porque senão a linguagem vai reclamar. Não é uma linguagem que aceita gambiarra numa boa, não. Então, qual a maneira de tratar? A gente vai usar o if. Lembra que a gente já usou if lá na aula de if else? Beleza, aqui a gente vai usar o if. Então, if e a variável erro. Se tiver alguma coisa na minha variável erro, eu tenho que mostrar uma mensagem para o meu usuário falando que tem um erro. Então, se o meu erro for diferente, lembra aqui, ó, sinal de diferente, exclamação igual. Então, isso aqui é diferente. Como é que eu escrevo vazio aqui no Golang? New. Muitas linguagens também usam new como vazio, tá? Então, sempre eu quero vazio é new. Então, o que eu tô falando? Se o meu erro for diferente de vazio, quer dizer, se tiver uma mensagem de erro aqui dentro, né? O que eu vou fazer? Eu vou escrever pro meu usuário essa mensagem de erro, para não ficar uma mensagem estranha aqui para ele no terminal, né? fmt, pronto. Vou usar aqui o println e vou escrever pro meu usuário erro na conversão. Vou colocar 2 pontos e vou mostrar o erro na tela aqui para o meu usuário. Então, beleza. O que eu fiz aqui? Eu estou tratando o erro. Eu peguei a variável erro. Se vier alguma coisa, né? Se ela não tiver vazia. Se ela tiver vazia, vai passar para o próximo passo. Mas se ela tiver com alguma coisa, vai mostrar qual que é o erro para o meu usuário. E aqui eu vou colocar um return, porque ela é uma função que precisa de retorno. Porque lembra, se a gente não colocar um return, ela não vai retornar nada e não vai fazer nada, não vai mostrar nada. Então essa é uma função que exige return. Então beleza, tratei o meu erro, agora eu vou escrever o meu número na tela. Eu quero escrever o meu número aqui na tela, né? Eu vou fazer fmt, ponto, print, vou usar o println e vou escrever o número, beleza? Então vou salvar aqui e vou rodar o nosso programa aqui. Beleza, escreveu o meu número. Eu só não esqueci de colocar o tipo, né? Para colocar o tipo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui printf, e aqui eu vou escrever aqui o tipo colocar o nosso T e nosso N, e para saltar uma linha. Coloca uma vírgula aqui. Vai escrever o tipo do meu número. Vou só dar um clear aqui. Vamos conferir. Aí o tipo é int, beleza? Então tá funcionando. Vou até tirar isso aqui agora porque a gente não vai usar isso aqui, tá? A gente vai usar ele dessa forma aqui. Eu vou criar uma var is vai ser int, vai receber 10. E aqui eu vou fazer uma variável chamada soma2, porque já existe o soma lá em cima, então eu tenho que dar outro nome. Meu soma vai fazer o seguinte, ele vai receber o meu número. Como eu já sei que ele é um int, vai somar de boa, né? E vai somar com o x. Então, o meu int aqui foi convertido aqui, meu 12 foi convertido em número, e mais 10. 10 mais 12, 22. É isso aqui que tem que escrever na tela aqui pra mim, né? Deixa eu fazer... Vou só copiar aqui, ó, pra ficar mais fácil. Eu já tenho pronto, eu vou só copiar, né? Meu soma 2 vai receber aqui o soma 2. Vai mostrar na minha tela o soma 2. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Clear. Beleza, então 10 mais 12, 22, tá certo então aqui pra gente. Então, a gente usou a função do strconv, do nosso pacote strconv, para fazer a conversão de string. Existem outras formas de fazer, tá? Esse aqui não é o único meio de fazer conversão no Go, mas é uma maneira bem mais prática do que você ficar reinventando a roda, porque tem como você fazer isso aqui na mão, mas vai dar muito trabalho. É melhor você usar esse pacote porque já converte quase tudo que tem no Go. Ele é uma mão na roda. Então, aprende a usar ele. Durante o curso a gente vai usar bastante ele. Já dá uma olhada aí, tarefinha de casa, vai lá, dá uma olhada lá no pacote strconv. Você vai ver como é que ele funciona com as outras conversões. Mas, no geral, é desse jeito aqui. Você faz a conversão, trata o erro e você já pode usar a variável convertida. Nessa aula, o que eu queria que vocês entendessem era isso. Se você aprendeu alguma coisa, dá um joinha aí no vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.